Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao podcast do Desembucha. O Desembucha é um projeto para falar sobre comunicação a partir de diversos olhares, a partir de diversas vivências. Então, se você se interessa por esse assunto, se você gosta, quer saber mais, já se inscreve no canal, já curte esse vídeo, compartilha e comenta caso você tenha qualquer dúvida, queira fazer qualquer observação. Estamos aí para realmente saber o que vocês querem ouvir. E no podcast de hoje, eu tenho uma convidada muito especial que eu tô muito feliz que ela aceitou o convite de participar. Ela que é formada em jornalismo, que é um curso de comunicação social. Também tem especialização em comunicação corporativa e marketing digital. E não só isso, ela é uma das idealizadoras do Desembucha. Então seja muito bem-vinda, Marcela Gomide. Obrigada, eu tô muito feliz também. Falar de comunicação é delicioso, né? A gente que é dessa área já brilha até o olho na hora de falar, que vai ter que falar, vai ter que se comunicar. Então, assim, eu tô muito feliz mesmo que deu certo a gente fazer esse podcast. Eu acho que vai ser muito gostoso a nossa conversa de hoje. Eu fico muito feliz também. E vamos lá, então, conversar lá dos primórdios. Como que surgiu o interesse pelo assunto da comunicação na sua vida? Dos primórdios mesmo, né? Porque desde pequena eu amo comunicar. Eu acho que o primeiro brinquedo foi um microfone, se não me engano. Era um microfoninho de brinquedo, um vermelhinho. E assim, eu sempre fui muito falante, né? Eu sempre fui uma criança muito falante. Eu fui crescendo nas salas de aula. Os professores sempre chamavam meus pais, meus avós... por causa desse problema, né? Aquela criança que não parava de falar. Não para de falar, ela faz tudo muito rápido, mas ela fica conversando com a turma inteira. E eu sempre gostei muito de comunicar. Então, eu pegava uma criança e queria ficar conversando com ela o tempo inteiro. Eu pegava o adulto e queria ficar conversando bem pequenininha. E na evolução disso, depois que eu fui para o colegial, eu comecei a entender que isso poderia fazer parte da minha rotina. Até na hora que a gente começa a perceber que isso pode fazer parte do nosso dia a dia no trabalho também, eu comecei a buscar coisas que eu pudesse fazer, que eu pudesse mexer a boca, né? Fui fazer aula de canto, fiz aula de teclado, que precisava acompanhar com a boca também. Aí quis fazer aula de teatro. Então, eu fui passando por várias frentes, assim, para poder desenvolver mesmo esse meu lado da comunicação. Fui fazer fono para desenvolver melhor minha voz. Então, assim, há muitos anos que eu venho, né, já trabalhando isso. E quando chegou na época de eu decidir o que ia fazer, né, na faculdade... Que eu me vi, eu falei, e agora, né? Eu vou fazer artes cênicas? Não vou? O que eu vou fazer? E aí, eu me deparei com eu comecei a juntar duas coisas, né? Essa questão da comunicação, de gostar de falar, de gostar de me expressar, com o lado de... Eu tinha conhecido uma profissão que eu não sabia o nome, que era que as pessoas defendiam as empresas. Aí todo mundo falou assim, mas como assim? O que é isso que as pessoas defendiam? Eu falei, não, elas vão no jornal e elas vão defender a empresa. Aí eu fui entender que isso era uma assessoria de imprensa, né? Que tinha as empresas, né? A parte corporativa e que você, como jornalista, você falava pela empresa. Eu falei, é maravilhoso. O que eu preciso fazer para ser assessora de imprensa? É jornalismo. Então tá bom. Fui fazer jornalismo. Comecei a fazer jornalismo e, assim, do primeiro ano de faculdade, eu já, mesmo que seja muita teoria, eu já estava apaixonada. E eu comecei já estágio, já no primeiro ano de faculdade, de cara. Nossa, que legal. De quebra, tinha 4 meses de faculdade. Foi indo pra prática mesmo, né? Fui indo pra prática, acho que foi maravilhoso, isso que me ajudou. E aí, minha faculdade ficava dentro de um estúdio de rádio e de TV, e eu comecei a trabalhar em rádio. E rádio é alucinante, assim, quem trabalha em rádio vai entender o que eu tô falando, que é apaixonante. É apaixonante. Uma pena que não tem tanto campo, né, e as pessoas não dão tanta importância. Mas eu amei, trabalhei na CBN, trabalhei na Rádio Globo. E é bom, porque assim, você tá preocupada só com a sua voz ali, né? Aí eu achava maravilhoso, você não tinha mulher que não precisava cuidar do cabelo, não precisa cuidar do visual. Aí eu falei, vou tentar fazer alguma coisa na TV também. E aí eu fui fazer um teste na TV, que era acoplada ao estúdio. Eu gostava, mas o meu lance era o rádio. Meu olho brilhava pelo rádio. Mas, na TV, o que eu comecei a perceber? Eu tinha um instinto muito investigativo das coisas, né? Eu gostava muito de investigar, de desvendar as coisas. Mais policial mesmo, mais assim. policial.
Eu sempre gostei de mistério, sabe? Até séries que são mais misteriosas, as coisas que são mais pra essa parte mesmo de segredo, de desvendar as coisas. E eu falei, bom, eu vou tentar a TV, porque vai que dá certo, eu vou ser uma jornalista investigativa, uma repórter investigativa. Só que aí nos primeiros meses, assim, nos primeiros dias, eu fui acompanhar um repórter, né, numa matéria que ele foi cobrir e era um acidente de carro. Nossa. E quando você chega pra cobrir uma coisa, você não sabe o que você vai encontrar. E o acidente tinha acabado de acontecer e a moça, infelizmente, faleceu. E na hora que eu me deparei com aquelas imagens ao vivo, eu percebi que o meu lado humano não ia deixar eu ir pra essa área. Eu fiquei, assim, extremamente mexida com aquilo. Tanto é que por muitos e muitos anos eu passava, né? Até hoje eu passo em frente ao local e me vem aquela imagem na cabeça. Então eu falei, não, acho que não vai ser essa minha jornada nesse mundo do jornalismo. E voltei pra rádio. Continuei fazendo todas as matérias de rádio e tudo, até eu entender que a assessoria de imprensa ia ser o conteúdo programático do último ano de faculdade. Mas eu fui indo até chegar lá, né? E no final do primeiro ano de faculdade, surgiu um estágio em assessoria de imprensa. Uma professora minha... Tudo que eu queria. Uma professora minha colocou na lousa, estágio na empresa de assessoria tal. Eu falei, não, eu preciso disso. Fui, fiz meu currículo aquela noite mesmo, lá da faculdade, mandei e fui chamada para entrevista. Aí eu fiquei em segundo lugar nessa entrevista, mas depois eu fui chamada, né? Quando eu fui recusada, fiquei em segundo, eu falei, poxa, não é minha vez. Mas depois de um mês, a pessoa que tinha me entrevistado me chamou, Marcela, vem que tem uma vaga aqui que vai ser sua. Nossa, eu fiquei muito feliz. E eu fiquei 10 anos nesse lugar. Nossa. Eu passei do estágio, fiquei até o final do último ano de faculdade lá, né? 4 anos. Aí depois eu fui para ser assessora mesmo. E eu sempre caía com os clientes mais problemáticos. Que era o que eu gostava, né? Não gostava das coisas fáceis, eu gostava dos clientes que tinham umas coisas mais difíceis, assim. Eram mais polêmicos, então tudo que é mais polêmico. Pensar um pouco mais, talvez não agir daquela maneira que todo mundo agia, mas pensar numa solução um trabalho mais diferente, pensante, criativa, né? Mais criativo. Então, era sempre na defensiva, né? Aconteceu um problema no cliente, tem que fazer uma nota. Então, assim, eu sempre estava na defensiva. Fazer um texto legal, tipo, para a imprensa divulgar, não rolava, né? Porque esses clientes não eram para isso. Mas eu fiquei 4 anos, né, no estágio, depois eu fui para assessora de imprensa, depois eu fui para revisão de conteúdo, depois eu peguei a coordenação de vários assessores embaixo de mim. E até que surgiu a oportunidade de me juntar ao meu marido para a gente tocar a nossa empresa junto. Foi aí que eu fui para o empreendedorismo. Então, eu comecei a perceber que eu podia exercer muito mais a comunicação, tendo uma empresa minha. E o Guilherme, que é meu marido, já estava na área de internet. Isso faz mais de 10... A empresa dele tem mais de 20 anos, né? Mas há 15 anos eu falei, vou largar tudo, vou atrás disso. Comecei a revisar os textos do site, né, que ele cuidava. Comecei a fazer alguns textos. Aí eu falei, não dá para conciliar as duas coisas. Ele falou, vamos arriscar? Falei, vamos. Então, aí a gente montou junto, né? Eu cheguei, mas a gente depois agregou várias outras coisas. Estava começando o marketing digital naquela época. Então, a gente começou já a pegar algumas páginas de internet para gerenciar, fazer a parte de mídias de redes sociais. E foi indo. E disso surgiu a oportunidade de ter uma produtora de vídeo junto. E a gente foi agregando serviços na agência, que hoje tem mais de 23 anos. Com clientes de todos os portes, todos os tipos. E eu acho que isso que me trouxe também a pensar com um olhar bem carinhoso para o Desembucha, né? Porque falar de comunicação, eu que vim de uma área muito, muito focada nisso e sempre gostei de falar e de interpretar, de escrever também. Eu acho que tá tudo ligado, né? Com certeza. E eu acho muito bonito o cuidado que vocês têm na empresa, de vocês, que é uma empresa sólida, com cada cliente, com uma abordagem diferente, porque cada cliente tem uma necessidade diferente. São únicos.
E aí você tem que entender aquilo e realmente trabalhar para atingir o que o cliente espera, né? Porque tem aquela expectativa que você precisa atender. Sim. O mesmo cliente que vende açaí não é o mesmo cliente que atende paciente, né? A gente tem médicos, tem loja de roupa, tem restaurante, então é muito diferente. Então, cada olhar, né? Cada cuidado é único. E eu acho que isso é o poder da comunicação. Você saber comunicar cada um na sua área, ali na sua frente. Você é uma pessoa que tem essa sensibilidade para entender, até talvez por isso que a área investigativa não tenha dado certo para você, porque a sua empatia ela é muito forte, né? Eu me entrego muito e eu absorvo muito todas as coisas. Né? Então, eu acho que foi que a área investigativa... não vou falar que é uma frustração, não, porque eu sou muito feliz na carreira que eu escolhi. Que você teve. Uma experiência que eu tive. Eu gostaria de ter seguido? Sim, gostaria. Até o meu trabalho de TCC foi na área total investigativa, né? Foi sobre o quê? A gente fez uma história de vida do Saulo Gomes, que é um jornalista investigativo extremamente conhecido, maravilhoso, um fofo. Ele faleceu já. Mas, assim, foi uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. A gente fez um trabalho sobre a vida dele, porque, assim, ele cuidou de vários casos investigativos também, né? Aquele bandido da luz vermelha, ele que chegou a desvendar quem era a pessoa, o maníaco do parque. Então, são casos de grande repercussão nacional que ele estava lá e ele acabou ficando amigo dos bandidos. Amigo, sim, no sentido de proteger o bandido para entregar o bandido para a polícia. E ele já ganhou muitos prêmios, então ele era uma pessoa muito acessível também a isso. Então, ele morava em Ribeirão, ele tinha mudado do Rio para Ribeirão, e a gente pegou contato com ele e a gente fez um trabalho, assim, espetacular da vida dele. Nossa, imagino que tenha sido, assim, ele presente conversar foi um presente. A gente vivia na casa dele, né? E ver todas as coisas e conversar com ele foi maravilhoso. Ele estava no dia da apresentação do TCC. Que legal. Ele foi, pessoalmente, depois a gente saiu para jantar. Então, foi uma experiência maravilhosa. E eu percebia que ele queria que eu seguisse, né? Tudo que eu perguntava, que eu pedia, ele me ajudava e estava junto. E eu fiquei muito, muito próxima a ele. E eu olhava ele como assim, meu Deus, né? Não vai existir ninguém igual. Mas, assim, acho que a vida me levou para um outro caminho. Para um outro caminho. E sou muito grata, assim, tudo que aconteceu. E foi a experiência que a gente vai acumulando, né? Para poder praticar hoje. Sim, e eu acho que esse seu espírito investigativo pode ter te ajudado muito nessa visão estratégica que você tem também. De você saber gerir o negócio, você empreendedora com seu marido. Não sei se na época vocês tinham muitos clientes, mas, assim, criar tudo do zero, né? De o que a gente vai agir, às vezes ter que adaptar algo devido às mudanças internas, externas. Todo mundo está sujeito a isso. Então, essa comunicação que você acabou se especializando para a área mais corporativa, para a área empresarial, mostra que essa sua sensibilidade está sendo bem utilizada. Sim, e no começo, quando você é em duas pessoas, uma equipe enxuta, você tem que fazer de tudo, né? Então, do mesmo jeito que eu conversava com o cliente, eu tinha que executar o texto dele, às vezes fazer uma arte, colocar para rodar essa arte, conversar com um veículo ou outro. E isso deixa a gente, né, multitarefas. Então, é muito bom. E tudo é ligado à comunicação. A partir do momento que você coloca que a pessoa vê alguma coisa sua e ela entende o seu recado, você já está comunicando. Entende a mensagem, né? Entende a mensagem. E o poder da comunicação é muito importante, né? Você pode comunicar a mesma coisa de formas totalmente diferentes. E esse olhar é muito importante, porque a partir do momento que você comunica uma vez, tem coisas que você não consegue mais voltar. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você fala, a forma com que você fala. Para também a interpretação do outro ser coerente com aquela mensagem que você está querendo passar, né? Exatamente, é totalmente isso, porque eu falo isso direto, que você já deve ter escutado eu falar, né, já, que a comunicação é o que o outro entende, não o que você fala. Eu amo essa frase. Né? Então, assim, se o outro entendeu errado, é um problema seu, né? Você que não passou, não é a pessoa que está entendendo errado, ela entendeu da forma que ela... que soou para ela. Então, é uma responsabilidade muito grande comunicar. Você gosta muito desse assunto, né? Eu gosto. Sou muito suspeita em falar, porque a questão de comunicação, de voz,
de poder transmitir. Eu conheci meu marido pela voz. Ele me conheceu pela voz. Verdade, gente, eu adoro essa história. Ele me conheceu pela voz. E eu falo às pessoas, mas como assim de conhecer pela voz? Quando eu trabalhava no rádio, a gente tinha um amigo em comum que trabalhava comigo, e o Guilherme, meu marido, vivia ligando para falar coisas com esse amigo em comum. Só que o telefone ficava do meu lado. Ele ligava, eu atendia. Posso falar com fulano? Eu passava. Aí o outro dia, posso falar com fulano? Eu passava. Aí teve uma vez que ele falou, quem que é essa moça que atende o telefone todo dia? Que voz é essa? Porque um dia eu fui passar a ligação, só que eu tava falando, eu tava ao vivo dando uma notícia. Ele falou, quem que é essa moça? Que voz é essa? Eu falei, gente, mas a pessoa nem me conhece. Enfim, assim, aí ele começou a ligar e ele não é só, me passa pro fulano. A gente começou a trocar conversa ali. E depois a gente combinou na época não tinha nem MSN, não tinha ICQ, não tinha nada. Não, tinha ICQ, acho que na época. Não tinha WhatsApp, né? Era pelo bate-papo Messenger. Aí a gente trocou contato, a gente combinou de se encontrar e faz 20 anos isso. No resto é história. 20 que legal, anos. Então ele se apaixonou literalmente pela sua voz. E assim, naquela época, como não tinha rede social, você não conseguia nem stalkear a pessoa, né? Eu falei, Deixa como eu que ver. é esse cara? Será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Como Do que ele é? gosta? Aí ele mandou uma foto. Eu falei, meu Deus do céu. Mas você não consegue ver o tamanho, né? Da pessoa. E eu achava que ele era do meu tamanho. Ele tem 1 metro, quase 1,90 m, e eu tenho 1,57 m. E quando eu vi, eu falei, nossa, não, ele é muito maior do que eu, porque na foto não aparece. Mas enfim, deu tudo certo. Estamos aí há 20 anos, com um filho de 2 anos lindo, de morrer, o Henrico. Então, assim, é só alegria, né? E trabalhando juntos. Então, é uma vida compartilhada mesmo. Eu vivi mais tempo com ele do que sozinha. Verdade, nossa. Verdade. E como é que é essa experiência de você trabalhar com o seu marido? Eu acho que isso pode ser algumas coisas que as pessoas te perguntam. Ou pelo menos, se não te perguntam, elas devem se perguntar. Já que você também tem essa experiência, eu tenho, né? Gente, você tem, né? Acho que vocês já conhecem ele já apareceu em alguns vídeos, depois eu falo quem é. Jaque, eu acho que as coisas têm que ser muito bem conversadas e muito bem separadas, né? Porque quando a gente foi montar a empresa junto, a gente conversou muito na questão de tentar separar o que é pessoal, o que é profissional. Que senão realmente não ia dar certo. Mas como faz muitos anos que a gente tá junto, a gente conseguiu fazer isso. Claro que algumas vezes você acaba levando o trabalho para casa e acaba falando sobre isso dentro de casa. E por várias vezes a gente fala assim, não, vamos parar. Só que não tem como, porque assim, as ideias vão surgindo em qualquer momento. E você quer compartilhar aquilo. Só que como dentro da empresa as atividades às vezes não se batem tanto, né? Um complementa o outro, mas cada um na sua, eu acho que dá certo. Porque um respeita o espaço do outro, né? Um respeita o trabalho do outro, e isso tem funcionado. Sim, a comunicação de vocês é bem clara, né? Exato. Assim, que o profissional, ele faz parte do pessoal, mas também existe o pessoal e existe o respeito de diferenciar o que às vezes é uma opinião profissional, o que às vezes é uma opinião pessoal. E em casa a gente tem outros assuntos também, né? A gente tem um filho, então assim, eu preciso tratar de outros assuntos com ele também em casa. Então a gente deixa a parte da comunicação empresarial dentro da empresa. Por várias vezes a gente começa a falar em casa, não, vamos deixar pra na hora que chegar na empresa a gente senta, aí a gente fecha a caixinha marido e mulher e abre a caixinha sócios pra gente conversar. Até porque a gente tem outros sócios também envolvidos no projeto, a gente quer conversar sempre tudo junto, porque tudo tem que ser muito bem às claras. Isso numa sociedade é muito importante, né? A questão da comunicação clara, que também a gente tá falando de comunicação, é importante falar, né? Tudo tem que ser muito bem alinhado, muito objetivo, muito bem explicado. E vocês têm um tipo de gerência, um tipo de administração muito também que se importa com o colaborador, né? Isso eu acho muito... É humano, né? É humano, assim, a gente sempre tenta trazer o nosso olhar. Como que eu iria absorver isso? Né? Como que eu iria receber isso? Como que seria se eu estivesse no lugar daquela pessoa? Então, a gente sempre tenta passar isso desde a primeira empresa do Guilherme, que eu fui junto, depois a gente montou outras empresas juntos.
E a gente sempre passou isso. A gente é muito próximo, né? Então, e a gente gosta, não tem como ser diferente, né? Isso daí é parte da nossa essência. Isso é uma condição que sempre vai existir pra gente, que eu acho importante, porque o trabalho, a pessoa que trabalha com a gente, ela fica mais com a gente, né, durante o dia, do que propriamente em casa ou com a família. Então, a gente traz essa pessoa, acolhe pra ser a nossa família, porque a gente fica mais tempo com ela. Eu fico mais tempo com vocês do que com a minha mãe, por exemplo, entendeu? Então, e tem que ser um relacionamento bom, sadio. Se a coisa não funciona junto, não tem porquê, né? Porque senão fica muito ruim. Então, até essa questão de trazer um olhar de fora, de se colocar no lugar do outro, de ter empatia, é uma coisa que eu aprendi muito na vida, né? Porque as pessoas às vezes faziam coisas comigo que eu falava assim, porque ela não tá sentindo na pele isso. Então, eu tento fazer diferente. Esse modelo de gestão de vocês, eu acho que dá pra ver nos resultados que a gente alcança como empresa, que a gente realmente, tanto no Desembucha, que quer realmente ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, ou então trazer informação sobre esse assunto, sobre, às vezes, algum tipo de comunicação que a pessoa não tem tanto contato, quanto as outras empresas relacionadas a marketing digital, ou algum curso de profissionalização, é sempre pra ajudar o próximo. E por que a gente iria fazer pra ajudar o próximo e não ajudar quem tá aqui do lado, né? Então, assim, não faria sentido. A gente tá com um projeto maravilhoso, que é o Desembucha, para ajudar as outras pessoas e não olhar para dentro, não olhar para si. Eu acho que não faria conexão. Isso não é do nosso propósito, da nossa essência. Né? Dá pra ver o carinho que vocês têm por todos nós. Muito feliz de fazer Mas é que parte. Vocês merecem também, né? A nossa comunicação aqui dentro é muito clara. Sim. Né? Como que é? Papo reto não faz curva. Papo reto não faz curva, adorei. Papo reto não faz curva. Então, acho que isso que a gente traz, essa parte da comunicação muito bem clara. E a gente é muito transparente nisso. Vocês sabem disso. Quando tem um problema, nós vamos resolver juntos. Sim. Ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Então, tudo isso envolve a comunicação. Né? Você não esconder as coisas, ser transparente, você consegue aproximar mais. A comunicação, ela te abre portas em vários sentidos, inclusive no relacionamento interpessoal. Então, o relacionamento entre as pessoas só funciona quando tem uma comunicação clara e objetiva. Vou fazer uma última pergunta para você, assim, que me veio. Tem alguma experiência que você teve na sua vivência em campo, como jornalista, que você acha digno, assim, de nota, que talvez aquilo você aprendeu algo e você nunca mais esqueceu, ou você trouxe isso para a sua atuação profissional? Eu acho que a parte de olhar o outro foi muito importante, né? Aquela história que eu te contei que eu contei para você, não, contei para todo mundo. Da pessoa que eu vi naquele acidente, isso me trouxe, assim, imagina como que eu iria dar uma notícia daquela. E se a mãe dela estivesse do outro lado escutando o jornal e ouvisse de mim o que tivesse acontecido? Eu acho que isso eu trouxe pra minha vida. Eu não tenho estrutura emocional pra cuidar disso. Então, eu meio que afastei. Então, assim, não sei se é isso que você queria saber, mas assim, do que eu trouxe daquela época pra cá, né? Por mais que eu fosse apaixonada por esse mercado, por essa área de investigação, essa área policial, de eu querer ser repórter policial. Aí passou pela minha cabeça, não, eu acho que eu vou ser repórter esportiva, mas eu não entendia nada de futebol, nada. Eu falei, não é isso, o negócio é no policial. E foi muito engraçado, porque teve uma época que eu estava muito ligada nos assuntos da imprensa. Essa história é legal também, porque eu queria desvendar os crimes que estavam acontecendo na imprensa, né? Então, o que eu fazia? Eu pegava um caso e ia estudar esse caso. Então, começou com o caso da Isabela Nardoni, aquela menininha que foi morta pelo pai e pela madrasta. Que eu olhei aquele caso, eu falei assim, não, alguma coisa tá errada aí. Porque primeiro que eu não queria acreditar que o ser humano era tão cruel e frio a ponto de fazer o que fez. Na minha cabeça não existia isso. Um pai não pode fazer isso. É porque você é sensível, né? É difícil você, às vezes, entender uma pessoa tão diferente de você. Eu não faria isso com ninguém. Como um pai vai fazer isso com uma filha, né?
Aí eu peguei aquele caso, eu falei assim, não, alguma coisa tem de errado. Eu vou tentar desvendar isso aqui. Imagina se eu acho alguma coisa no meio do caminho que, né, dá um start e vai ser, e vira o jogo. E aí eu comecei a... eu mergulhei muito nesse assunto, assim. Porque eu comecei a fazer contas do quanto tempo demora um elevador para subir no prédio do 3º andar e quanto tempo demora a primeira ligação. E comecei a fazer cruzamento de dados, comecei a fazer desenhos, E eu cheguei num ponto que eu comprava os livros, tudo que saía falava desse caso, eu comprava, eu li assim em um dia. Eu fiquei alucinada. E teve um dia que o Guilherme chegou em casa, eu estava com várias folhas sulfites, assim, espalhadas na cama, cheia de desenho. Ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou desvendando um caso. Mas o que é isso? Tava cheio de número, eu fazendo as contas. Eu falei, não, eu preciso descobrir, tá acontecendo alguma coisa nesse caso aqui. Pra mim não fecha. E eu comecei a desenhar e fazer. Uma vez a gente estava em São Paulo, eu estava com o Guilherme em São Paulo, ele falou, eu falei assim, ó, eu preciso ir num lugar, eu preciso que você me leve agora. Ele, 11h30 da noite? Eu falei, sim. Ele, onde você quer ir? Eu falei, lá no prédio onde aconteceu o crime da Isabela Nardoni. Não, você tá de brincadeira. Eu falei, eu preciso disso. Marcela. Eu preciso disso, falei pra ele. Mas troco de quê? Eu falei, é coisa minha, né? Deixa que pra fechar também na minha cabeça tudo aquilo. Aí eu fui, eu não consegui ficar 2 minutos lá, assim. Mas eu fui porque eu precisava, porque na minha cabeça fazia sentido de eu ir pra eu tentar ver. Só que aí, assim, eu comecei a cair em si, que eu falei assim, não, eu vou ficar muito, muito presa a isso, eu tô vou ficar louca. Eu não é pra mim, porque eu comecei a sentir muito, eu comecei a ver muita entrevista, ler muita coisa, e aí eu sofria demais com a mãe, com os relatos da mãe. E aí comecei a ficar, né, ter aquela empatia, e aí eu comecei a ficar ruim. Eu falei, gente, eu não sirvo pra isso, eu quero fazer, mas dentro de mim, eu não dá. Né? Então, isso aconteceu com esse caso, com o caso da Suzane Richthofen também, que eu quis passar em frente, eu quis ver, eu quis fazer as contas ali era um crime já, confesso, né? Mas mesmo assim eu queria tentar entender. Então, assim, tudo que é crimes, assim, que marcam, né? Que vai pra imprensa e que marcam muito, eu tenho isso de pegar o livro e de ver. Teve uma época que eu precisava conhecer o Carandiru. Comprei o livro Carandiru, li umas 5 vezes aquele livro. Dedicada. Super. E eu queria entender como era a rotina deles. E aí eu queria ir num presídio. Aí eu comecei, eu preciso ir, que eu preciso... Mas por quê? Eu falei, porque eu preciso, eu quero ver como que é. Eu tenho esse negócio, essa curiosidade dentro de mim, né? De ficar olhando, de saber. Então, assim, tudo que é nessa área policial, isso tudo me atrai. Só que eu vou ter um ponto, que o ponto emocional, acho que falta um pouco de inteligência emocional, né? O ponto que a minha parte profissional, ela vai. Só que na hora que pega no pessoal, que eu me coloco no lugar do outro, eu recuo. Então, todos esses crimes, né, envolvem a família. Então, isso mexe muito comigo. E depois que eu virei mãe também, tudo é muito mais sensível nesse quesito. Então, eu percebi que infelizmente não era pra mim nesse ponto emocional. É complicado, porque às vezes a gente se interessa muito pela teoria de algo, né? Só que na prática é diferente. É totalmente diferente. Eu consigo me relacionar isso um pouco, porque eu sou formada em Direito. Só que, assim, a pouca prática que eu tive, eu não consegui me conectar. Eu gostava muito da área de criminologia, da área de penal, criminal, até eu fazer a minha primeira audiência criminal. Porque lá na faculdade a gente tem que fazer estágios, né? Tem que ver as audiências. Enfim, anotar tudo que tá acontecendo. E eu não consegui também. Eu me identifico muito com você nisso, que eu sinto muito também, muito forte as emoções. Então, eu queria até ajudar, queria trabalhar nessa área, mas a prática eu não conseguia. Tanto que eu até acabei indo mais para uma área mais acadêmica, mais realmente de ajudar as pessoas, a ensinar elas, a transmitir um conhecimento de certa maneira, mas a prática não dava. É complicado mesmo. Até antes desse caso da Isabela Nardoni, teve o caso da Daniela Pérez, né? Nossa, ela sim. foi morta pelo
Ele morreu agora, como que ele chama? Eu não me Guilherme de Pádua. Guilherme de Pádua, verdade. Eu acho que começou ali, foi até antes, né? Que aquele caso eu era muito pequena, mas aquilo eu ficava com a TV ligada o tempo inteiro pra assistir aquilo. Foi um crime que chocou o país, Chocou, né? acho que foi o primeiro crime, assim, porque eu acho que a televisão já começou a ficar muito mais, com uma exposição muito maior, né? E eu lembro que eu não dormia, porque eu ficava pensando naquilo. Eu falava, mas como assim? Como que ele saiu ali, parou num posto, aí... Não, peraí. E eu comecei a me questionar, era criança. E depois que saiu a série na Netflix, eu comecei a assistir, eu não consegui terminar. Estava tô no meio do caminho, eu não consigo passar pra frente, porque começou a me fazer muito mal. Então, eu quero terminar, porque tem muitas coisas ali que pra mim não faz sentido ainda, né? Que tem coisas novas que a série traz, mas tem muitas coisas pra mim que não faz sentido, que eu preciso terminar pra entender a conexão das coisas, mas eu preciso me preparar psicologicamente, igual a série da Boate Kiss também, que eu não consigo assistir. Essa eu Então, vejo assim, qualquer relato, qualquer coisa. Eu pulo. Na época, eu fiquei muito ligada. Eu ouvia tudo, assistia tudo. Queria entender, assistir... quando tem a audiência que ela é televisionada, eu fico com a televisão ligada 24 horas. Né? Todos os julgamentos desses crimes grandes, a TV fica e eu fico assistindo. Fico de madrugada. Nesse, eu assisti, só que também eu não consegui assistir tudo. Porque eu acho que a empatia me trava. Porque aí tem muitas famílias envolvidas, os pais, né? E aí me trava. Mas tem coisas que faz parte, né? Infelizmente, a gente não consegue ter tudo que a gente quer. Sim, mas eu acho que a grande lição que fica é realmente pegar essa característica que você tem e conseguir aplicar ela de uma maneira que faça bem pra você e que faça bem pros outros. Então, você é uma pessoa muito empática, o investigativo... Não dá. Dá até certo ponto, mas não dá. Eu vou até certo ponto, porque isso me interessa, me aguça, né? Então, me deixa muito envolvida. E quando acontece alguma coisa dessa, enquanto não dá o desfecho, não dá, ou alguém confessa, ou alguém não é preso, eu fico ali, eu absorvo tudo, eu entro em todos os sites, eu vejo todas as matérias, eu compro o livro que tiver que comprar, eu fico muito imersa em cima disso. E acaba me fazendo mal, né? Porque eu tô absorvendo uma coisa que é uma coisa negativa. Sim. Então, enquanto não dá o desfecho do negócio, eu fico falando, né? E eu fico falando pro Guilherme, nossa, aconteceu mais tal coisa, aconteceu mais coisas. Até casos que acontecem aqui na cidade, né? Mais regionalizados. Eu tenho um caso que eu tô acompanhando também, que cada hora que sai uma notícia, eu falo, peraí, então isso aqui ligou com o que aconteceu lá no começo. Então, eu fico juntando quebra-cabeça. Então, a minha cabeça não para de funcionar enquanto não tem desfecho. Você gosta de quebra-cabeças? Gosto. Físico assim? Gosto. Amo. E eu não consigo parar enquanto não termina. Que legal. Você imagina um quebra-cabeça gigante? Nossa, eu sei, eu adoro quebra-cabeça. Nossa, eu fico ali... Mas é muito gostoso, assim, porque te faz... dá uma relaxada na cabeça, né? Te faz organizar algumas ideias... Mas deixa você naquela ansiedade, né? Adrenalina, adrenalina. É uma adrenalina muito alta. E nesses casos que às vezes eu quero investigar, a minha adrenalina sobe tanto, me faz bem, às vezes. Me dá um sentimento de, nossa, eu preciso tentar entender o que tá acontecendo aqui, sabe? E por outro lado, fala, poxa vida, mas é uma coisa ruim, né? Aí vem o meu lado emocional. Então, eu tenho que ficar... Esse seu interesse tem a ver com a psicologia humana, talvez? Não sei, de entender como que as pessoas agem? Porque às vezes eu não acredito que as pessoas podem ser tão más a ponto que elas são pra cometer essas coisas. Acho que a minha inocência é tão grande nesse sentido que eu fico pensando, eu falei, será que é verdade? Acho que não, hein? Não foi assim que aconteceu. Então, às vezes eu acho que é isso mesmo, de eu tentar olhar... Pra ver, às vezes foi um acidente, às vezes não foi dessa forma, às vezes tentar livrar a pessoa, né? Por não acreditar mesmo na maldade do ser humano. Acho que é isso. Ai. Como se as pessoas fossem igual a você. A gente sabe que infelizmente não, né? Nossa, mas... eu me interesso também bastante por essa coisa da psicologia, de como as pessoas agem, o motivo por trás, né? Se elas realmente têm alguma intenção em fazer aquilo, ou se
é inerente ao ser humano. Acho que é uma discussão um pouco mais profunda, né? Sim, sim. Mas muito Se interessante. deixar, a gente vai ficar falando aqui, porque tem muita história. Mas é isso. Toda essa paixão por comunicação é desde sempre, assim, e vai me acompanhar sempre. O que eu aprendi no passado, eu aplico muito no presente. Eu tenho certeza que o futuro, e com todas essas coisas que vão vir de metaverso, enfim, de coisas, a gente vai aplicar. Sim, né? eu Porque ainda a comunicação não tá em todos os lugares. Sim. É muito novo, né? Tudo muito novo. E é uma coisa que você olha e você fala assim, não, isso não é possível. Gente, é muito surreal. Mas né? Tá aí. E, assim, eu acho que o metaverso, por exemplo, é algo que pode dar bastante futuro para quem começar a se dedicar a isso agora. Que nem Com vocês, certeza. assim, a empresa de vocês está com 23 anos. Então, assim, há 23 anos a internet, as mídias sociais, não era gente. nada o que é Sabe o agora. que tinha de comunicação naquela época? Era as notícias dentro dos sites. Então, a gente cuidava de um site que era de vários grupos, vários músicos, né? Eram várias duplas. E lá dentro tinha as notícias. A dupla tal vai se apresentar tal. Aí fazia o textinho, colocava no site e não ia para mais nenhum lugar. Era ali, o negócio de notícia era ali. Depois foram criando outras coisas. E você vai percebendo tanto que a gente já está evoluído. E as coisas não param. Não param. A comunicação vai mudando de forma, mas ela não acaba nunca. E é constantemente, né, a rapidez com que as coisas acontecem. Ontem aconteceu alguma coisa, no próprio dia já sai algo a respeito. E na época que eu comecei, você pensar no rádio, ele é mais rápido, né? Mas você tem que conectar todas as coisas, você ligar o microfone, pá, você falou, tá no ar, né? Eu saía da rádio, às vezes, a pessoa que tava me substituindo me ligava no meio do caminho, Marcela, dá notícia aí do trânsito, como é que tá? Aí eu tô passando aqui pela fulano de tal, pela rua tal, tá movimentado, não sei o que, e tá chovendo? Não tá. Aí fazia o trânsito e a temperatura ao mesmo tempo. Era muito rápido. Na TV já depende de imagem. Então, se acontece algum factual, até você chegar no lugar, até você pegar essa imagem, você, às vezes, editar, televisionar, vai um tempo. A internet é na hora. Você tá com o celular na mão, você deu um tweet ali, ó, tá acabando o mundo, ponto. Você acaba... Você faz um estrago, às vezes, com a internet, com uma informação, às vezes, que não é correta. Por causa de tão imediatista que a internet às vezes as pessoas acabam falando as coisas para ser muito rápido e acabam falando errado. Então, aqui nem as fake news, né? Então, elas vieram por causa da internet e vieram numa velocidade muito grande porque a pessoa quer sair da frente, ela quer ser o primeiro a dar notícia. Às vezes, essa notícia não é verdade. Então, você pode acabar com uma pessoa por causa disso. São anos para construir e segundos para destruir, Total. né? É muita responsabilidade você trabalhar com comunicação hoje. Né? Muita responsabilidade. Você tem que tomar muito cuidado com o que você tá passando, porque você pode estar ultrapassando o limite, né? E atingindo uma pessoa que às vezes não... E depois de uma reputação, você acaba com uma reputação, é tão difícil você reerguer ela. E acho que hoje, como a facilidade em você ter um celular na mão, acho que todo mundo trabalha com a comunicação, né? Todo mundo é um produtor de conteúdo, um criador de conteúdo. Eu, no meu perfil pessoal, eu posso postar alguma coisa lá, eu vou estar criando um conteúdo, vou estar comunicando algo, e qual que é a veracidade daquela informação que eu tô tendo? Ué, teve um caso que aconteceu aqui em Ribeirão Preto esses dias, que foi da choperia Pinguim, né? Verdade. O menino tava no bar, sentado, ele foi fazer um story, despretensiosamente, e filmou os barris que estavam chegando ali no Pinguim. O que aconteceu com isso? O Pinguim foi notificado, entrou pro Procon, porque o chopp não era tal, não sei o quê. Deu uma repercussão na imprensa do Brasil, imprensa nacional, entendeu? Então, assim, uma choperia de tantos anos, que é o Pinguim, quem é de Ribeirão conhece, quem não é também, já deve ter ouvido falar, é muito famosa. E um story que foi... né, na brincadeira, acabou dando uma dor de cabeça muito grande pra choperia. Então, assim, são 10 segundos ali que o negócio... Sim, que afeta empresas, afeta Total, pessoas, afeta né? tudo, tem né? equipe, então, assim, é muita responsabilidade. Sim, a comunicação é algo foi que... sem querer, né? Às vezes você faz sem querer. Então, você tem que olhar... por isso que eu falo que é responsabilidade, porque você tem que olhar, né, com aquele olhar 360 mesmo. O que pode dar de errado nisso daqui? Né? Vocês sabem porque hoje, semana passada rolou aquele vídeo, né, nos grupos que tá com 2 milhões de visualizações, que viralizou. A primeira coisa que eu olhei foi, gente,
será que não pode dar? Então, assim, o meu olhar é sempre para isso, né? Aquele olhar 360 para tudo que pode acontecer. É que eu tenho essa visão. Você está 20 passos à frente do que pode acontecer. Então, assim, lógico, já aconteceram várias coisas com a gente que eu não tive essa visão. Acontece. Acontece, mas a maioria das vezes é uma coisa que tem que ficar muito ligada, né? Ter esse cuidado realmente com o que você está comunicando, de que forma você está comunicando, quem vai atingir, se a mensagem que você passou tá clara. São muitos detalhes. São muitos detalhes. A comunicação, ela realmente é uma arte, né? Sim. E você tem que ver se você tá falando bem em português, se você tá escrevendo bem em português, se aquilo lá se não tem conotação, se não tem duplo sentido, se não tá ambíguo, se não tá agressivo. Nossa, é infinitas variáveis. São várias variáveis. São muitas variáveis. São várias variáveis. Então, assim, mas é apaixonante. Nossa, eu adoro isso. E conversar com você sobre isso, porque assim, eu conheço você aqui no ambiente empresarial. Você, como uma das nossas líderes, que você traça estratégias e comunica e conversa com os colaboradores. Eu conheço você assim. Essa sua experiência como jornalista, eu conhecia um pouquinho outro da gente conversando, mas assim, é uma vertente totalmente diferente e que aconteceu assim, com a mesma pessoa. E eu acho isso mágico na comunicação. Foram várias mudanças ao longo do caminho, mas todas interligadas. Você percebe que tá tudo muito, muito ligado? Eu acho que não sair fora do trilho é o mais importante, né? Sim. Tô ali na comunicação, então cada hora eu tô... Mas eu sempre tento agregar coisas, né? O que eu aprendi, trazer pra cá, a parte de texto, que hoje em dia eles falam copy. Então, assim, o que eu aprendi de texto, eu tento trazer, mas aí a copy de hoje é diferente. Então, você tem que se adaptar, porque a comunicação, ela não fica parada, sempre tem novidades. Então, assim, eu acho que o que anda junto com a comunicação é a atualização. Então, se você consegue se atualizar e saber o que está acontecendo, e saber como você vai fazer isso, de que forma, que meio... esse é o segredo mesmo. Recentemente, a gente tem um exemplo que pode falar... A questão da pandemia. Na pandemia, assim, deu um boom, por exemplo, de lives, de pessoas que foram online, pra internet pra compartilhar seu conhecimento, né? Sim, pra compartilhar o conhecimento. Às vezes, porque pessoas que tinham anos de varejo, não conseguiam mais atender numa loja física, tiveram que ir pro digital. Super. Então, assim... a gente tem ainda resquícios da pandemia, mas já voltou, assim, tudo voltando normalmente, das pessoas andando sem máscara. Mas normalmente ainda está na internet. Exatamente. Né? As pessoas que foram pra internet, elas não voltam mais. Exatamente. Né? Não recuam. É uma mudança que aconteceu, assim, da noite pro dia, que, na verdade, foi intensificada, muito. Né? Da noite pro dia. Foi na obrigação, né? Na obrigação. Vamos. Não tinha pra onde correr. E que ficou. E que a gente não consegue mais viver sem. Hoje a internet tá... E até a questão do home office, né? Que as pessoas foram para o home office na pandemia. E hoje tem aplicativos que você pode fazer o seu home office e você tem as reuniões online. E para você poder se comunicar ali, para você... Tá integrado, né? Parece que você tá no mesmo ambiente. Isso é fantástico, porque o mercado foi se adaptando. O mercado foi colocando coisas para atender esse público. Então, você tem que se adaptar ao meio, né? E a gente acha que para por aí... Nossa, nunca para. Nunca para. O a gente fica pensando, o que será que vai vir, né? Daqui 5 anos, como será, né? O que vai ter? Será que vai ter WhatsApp? Será que vai ter? Então, a gente fica... Qual que vai ser a forma de comunicação, né? Então, mandar pombo correio já... vai ser mais. Nossa, é muito louco. Esse aprendizado é realmente contínuo, ele não para. A gente acha que sabe alguma coisa e a gente vai lá e descobre mais. E é muito gostoso, né? Porque não é uma coisa que vai te deixar naquela rotina, vai te deixar para sempre. Você sempre tá aprendendo, então você vai buscando fontes, vai buscando conhecimento, vai conhecendo pessoas. E o conhecer pessoas também é da sua comunicação, né? Como que essa pessoa vai... Você tá conhecendo a pessoa pela primeira vez, como que ela vai receber você, né? Tanto na questão profissional quanto na pessoal, né? Hoje em dia, aquele negócio de marcar encontros, os encontros são marcados no aplicativo. Então, a primeira comunicação é ali. Sim. É online. Né? Você vê visual e depois você vai... Então, você vai
tendo que se adaptar mesmo a essas coisas. É pra tudo, né? É pra você encontrar um parceiro, é pra você sair com amigos, é pra você... Um fornecedor. É tudo online. Tudo online. A comunicação é na internet. E a gente falava, né? A minha tia morou na Itália há muitos anos e ela tinha um horário específico que ela podia ligar pro Brasil. E que era mais barata a ligação, né? Então, a gente ficava esperando a ligação dela. E a gente falava assim, gente, como? Eu era menina, mais nova. Eu falava, como que a voz dela, lá do outro lado, chega aqui? Por onde que tá passando isso? Não tem fio, não tem nada conectado, né? E hoje, você tá com o WhatsApp, você conversa com qualquer pessoa, em qualquer lugar. No meio do oceano, às vezes você pega, entendeu? Então, isso foi poucos anos atrás, você falava, nossa, mas é incrível de ver, né? E a gente fica até querendo saber quais são os próximos passos da comunicação. Sim. O que vai vir, né? Tem muita coisa. Nossa, com certeza. Eu fico muito feliz da gente estar falando sobre esse assunto, da gente poder explorar ele cada vez mais. E assim, e fazer parte dessa mudança também, né? Porque as pessoas... Tá inserida nisso, né? Nós somos agentes transformadores. Exato. Então, as coisas, elas não mudam por si só. A gente que faz elas acontecerem. Sim. Então, eu fico muito feliz da gente realmente estar inserido na comunicação, comunicar. E querer ajudar as pessoas a desenvolver esse lado. Sim. Né? Porque a pessoa com uma boa comunicação, ela abre portas. Ela fecha também, mas ela abre portas... em várias coisas, ela consegue o desenvolvimento dela pessoal e profissional pela forma dela se comunicar, né? Então, a gente ajuda essas pessoas que são um pouco mais retraídas, que às vezes não conseguem organizar ideias. Eu tive um momento desse de vida também, né? De tentar organizar. Será que a forma que eu tô passando é a forma mais clara? Será que eu tô falando de um jeito legal? Então, a gente é muito autocrítica, né? Então, passar isso pro outro... é fácil falar o que a pessoa tem que fazer, né? Você tem que falar assim, sua mensagem tem que ser clara, tem que ser curta, tem que ser objetiva, mas na hora que a gente tá falando, a gente acaba fazendo o contrário, a gente às vezes é prolixo, às vezes fala mais que deveria, mas é a forma de comunicar de cada um, né? Sim, se a mensagem foi entendida, acho que é o que mais importa no final, né? Sim, exatamente. Que bom te ter aqui, mas fiquei muito feliz, adorei. E a gente pode marcar outro, porque tem papo ainda para muitos podcasts. Nossa, sobre eu vou cobrar. Isso. Vamos marcar, porque tem muita coisa pra gente falar também, né? E para ajudar as outras pessoas também a entenderem como que é essa parte da comunicação, como ela é importante, né? Como que ela pode... ajudar mesmo no desenvolvimento, na questão de carreira, até na questão pessoal. Né? Como até um encontro mesmo que você falou. Exatamente. Se você vai num encontro e você não sabe comunicar o outro, seja de forma verbal, seja de forma visual, o que você quer, o que você procura. Você perde ali, né? Você perde totalmente. E nem eu vejo várias pessoas tendo encontro, não sei se são casais que é primeiro encontro, se já estão há um tempo juntos, mexendo no celular, enquanto tá assim... Nossa, quanto tem disso, né? De você olhar num restaurante e tá duas pessoas, cada uma no celular. A comunicação tá muito estranha nesse sentido, né? A comunicação não olhar visual deles. Não tem comunicação visual. E a comunicação visual é um ponto importante também. É uma forma de comunicação que, assim, mostra muito, né? Que ela, por si só, ela já causa essa conexão. Então, é muito importante. A verbal, a visual, até gestual, né? Do jeito que você tá mexendo a mão. Então, nossa, tem assunto pra falar demais, assim. Então a gente vai fazer uma parte 2 desse podcast. Vamos. Tá combinado. Fico muito feliz de te ter aqui. Obrigada, Jaque. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse assunto de comunicação, quer saber mais, quer a parte 2, que é um novo encontro aqui com a Má, acho que vai ser fácil da gente conseguir marcar, né? Já que a gente tá no mesmo prédio. Mas, já comenta aqui o que você mais gostou desse papo, o que você quer saber mais, se você ficou um pouco mais interessado sobre essa vivência jornalística dela, os outros casos que ela foi atrás, que até eu fiquei interessada agora, quero saber mais. Se você quer também, se você tem sugestões de novos convidados, comenta aqui, curte, compartilha, se inscreve, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. E é isso, Má, muito obrigada. Obrigada, Jaque. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês na parte 2, hein? Um beijo e até lá. Beijo.